Questão 5. Dados conjuntos x, 1, 2, conjunto 3, y, conjunto 3, 4, conjunto 6, e z, 5, conjunto 6 e 7, marque verdadeiro ou falso. Bom, vamos fazer essas operações, daí vamos ver se está contido ou não, tá certo? Então, primeira coisa aqui, fazer a operação y união z. Só juntar os elementos, né? Então vai ficar conjunto 3, 4, conjunto 6, o 5, conjunto 6 não precisa repetir, né? E o 7. Então isso dá y união z. Agora y interseção z. Né? O que o y e o z têm em comum? O y do conjunto 3, 4, conjunto 6 e o z, 5, conjunto 6 e 7. Então o que eles têm em comum é o conjunto 6. Então o único elemento desse conjunto é o conjunto 6. Então, ficou isso aqui, né? Ele está falando que esse em azul está contido nesse aqui em verde. Para estar contido, o cara em verde, ele precisa ter todos os elementos do cara em azul, né? E tá faltando bastante coisa, né? O cara em verde só tem o elemento conjunto 6 do cara em azul. Falta o conjunto 3, falta o 4, falta o 5, falta o 7. Então, por isso aqui é falso. Tá? Então, isso aqui falso. X contém x união y. Vamos fazer aqui o x união y. Mesmo. Só juntar os elementos, né? Então é 1, 2, conjunto 3. Conjunto 3 não precisa repetir. 4 e conjunto 6. Então aqui fechou. Né? Então ele está falando que o x contém o x união y. Se o x contém, então o x tem todos os elementos do x união y. Né? O x tem os elementos 1, 2, conjunto 3. Posso até anotar aqui. O x tem os elementos 1, 2, conjunto 3. Né? Para ele conter o x união y, não sei todos os elementos, né? Tá faltando aqui o 4 e o conjunto 6. Então isso é falso. Falso. Agora aqui, 3 contido no x interseção y. Então aqui, x interseção y. É o que tem em comum entre o x e o y, né? O que tem em comum entre o x e o y é esse elemento aqui, ó, que é o conjunto 3. Então aqui, o único cara em comum é o conjunto 3. Ele está falando então que o 3, né, esse conjunto aqui 3, ele está contido no conjunto 3. Bom, para isso aqui ser verdadeiro, os elementos desse conjunto, né, tem que estar aqui, né? Ou seja, esse cara aqui tem que ter todos os elementos desse conjunto. Esse conjunto só tem um elemento, que é o 3. E esse conjunto aqui só tem um elemento, que é o conjunto 3. Para ser verdadeiro, o 3 tinha que estar aqui dentro desse, tinha que ser elemento desse conjunto. Mas o 3 não é elemento desse conjunto. Quem é elemento desse conjunto é o conjunto 3. Por isso aqui é falso. Tá? O conjunto 3 ele não está contido no conjunto do conjunto 3. Porque para estar contido, esse conjunto aqui precisava ter os elementos, né, desse conjunto. O elemento desse conjunto é o 3. Então esse conjunto aqui precisava ter o elemento 3, só que ele não tem o elemento 3. O que ele tem de elemento é o conjunto 3. E essas duas coisas aqui são diferentes, né? O 3, o elemento 3 é uma coisa e o conjunto 3 de elemento é outra coisa. Então, isso aqui é falso. X união y contido no x união y, né? Então, x união y, 1, 2, conjunto 3, 4 e conjunto 6. Ele está falando que esse cara aqui está contido nele mesmo, né? Isso é verdadeiro, porque esse conjunto, né, ele tem todos os elementos dele mesmo. Então, verdadeiro. Toda vez que você vê dois conjuntos iguais, e o símbolo de contido ou contém, isso é verdadeiro.
x interseção y interseção z contido no x. Então eu vou fazer x interseção y, que não está feito aqui ainda, não está feito, ó. O x interseção y é o conjunto do conjunto 3, né? E isso aqui é interseção z. Então o que que esse conjunto aqui tem em comum com o z? O z tem elementos 5, conjunto 6 e 7. O elemento desse conjunto aqui é o conjunto 3. Então, esse conjunto e o z, ele não tem nenhum elemento em comum, tá? Então, por isso que eu sei aqui que o x, interseção y, interseção z é vazio. Tá? Lembrando, porque x interseção y é esse cara aqui, que tem como elemento o conjunto 3, e o z, ele não tem o conjunto 3 como elemento, né? Os elementos dele é 5, conjunto 6 e 7. Então, como eles não têm nada em comum, nenhum elemento em comum, dá vazio. Então, ele está afirmando que o vazio está contido no x, né? E vazio sempre está contido, né? O x, ele tem como elementos 1, 2 e o conjunto 3. Ele tem tudo que é necessário para conter o vazio, porque o vazio não precisa de nenhum elemento, tá? Então, isso aqui é verdadeiro. Conjunto do conjunto 3 contido no x interseção y. X interseção y é o conjunto do conjunto 3. Então esses dois caras são iguais, ó. Aqui conjunto do conjunto 3 e aqui conjunto do conjunto 3. Dois conjuntos iguais usando o símbolo de contido, isso é verdadeiro, tá? Então aqui nesse caso, ali é o conjunto do conjunto 3, contido no conjunto do conjunto 3. Qual é o elemento desse conjunto? É o conjunto 3. Se esse cara aqui tiver esse elemento, então isso é verdadeiro. E ele tem, né? Ó, ele só tem um único elemento, que é o conjunto 3. Então ele tem esse elemento aqui, então isso é verdadeiro. X união y interseção z contido no x união z interseção y união z. Bom, x união y já está aqui, ó, esse de roxo. Interseção com z. Bom, o z é o 5, conjunto 6 e 7. O único elemento aqui em comum, então, né, é o conjunto 6. Então, já sei aqui que o x união y interseção com z, o único cara que eles têm em comum é o conjunto 6. Então, isso aqui deu, né, conjunto do conjunto 6. Contido, x união z. Eu já fiz aqui o x união z. Ainda não. Então, vamos fazer o x união z. Só unir os elementos. Então, é o 1, 2, conjunto 3. 1, 2, conjunto 3. E o z aqui. 5, conjunto 6 e 7. Então, reunir todos os elementos aqui nesse conjunto. X união z, interseção y união z. Y união z está aqui, ó. Então, o que que esse conjunto em verde e esse conjunto aqui em azul têm em comum? Eles têm em comum o conjunto 3, eles têm em comum o conjunto 6, o 5 e o 7, né? Então, x união z, interseção y união z. O que que eles têm em comum? De novo, o conjunto 3, o conjunto 6. O 5 e o 7, né? Então, fechou. Agora vamos ver, então, se esse cara está contido nesse cara aqui. Então,
esse cara aqui é o conjunto do conjunto 6, ele está contido nesse cara aqui, né? Que é o conjunto do conjunto 3, conjunto 6, 5 e 7. Bom, então se esse cara aqui tiver os elementos desse cara, isso é verdadeiro. Esse cara aqui só tem um elemento, o elemento dele é o conjunto 6. Então se aquele conjunto em marrom tiver esse elemento aqui, isso é verdadeiro. A gente olha ali para o conjunto em marrom e ele tem esse elemento, né, que é o conjunto 6. Então isso aqui é verdadeiro. Agora aqui x união y, interseção y, interseção z. X união y está aqui em roxo. Y interseção z está aqui em verde, né? Então ele quer a interseção entre esse conjunto em verde, né, e o conjunto em roxo. O que eles têm em comum é o conjunto 6. Tá? Então aqui, x união y, interseção x união y, interseção y, interseção z. Não é isso? X união y, interseção isso, interseção z. Então, aqui, o x união y é esse cara aqui, né? E y interseção z é esse cara aqui. O que eles têm em comum é o conjunto 6. Então aqui, conjunto 6. Né? Que eles têm em comum, o único elemento do conjunto. Se isso está contido no x união y interseção z, y interseção z tem o conjunto 6, né? Então x união não, x união y interseção z são os caras do x, né? Que é o 1, 2, 1, 2 e conjunto 3. 1, 2 e conjunto 3. E esse cara aqui, que só tem um conjunto 6, né? Então ficou assim. Está perguntando se esse cara está contido nesse. O único elemento desse cara é o conjunto 6. E ele tem um conjunto 6 aqui. Então isso é verdadeiro. E assim a gente termina a questão 5, né? Falso, falso, falso e o resto verdadeiro.